Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos aqui na nossa mentoria de hoje, do mês. Como eu falei lá no grupo, é, essa mentoria vai ser sobre fundos imobiliários. Mas antes de começar, queria entender aqui um pouquinho como que vocês estão com relação a fundos imobiliários. Se vocês já investem, têm carteira, já tiveram a experiência de analisar ativos, me contem aí. Pode falar no chat ou pode abrir ó, o microfone se quiser. Enquanto o pessoal aí vai chegando a gente. Hum, hum. Não, alguém já investiu? Não? Está investindo? Está fazendo seguindo alguma carteira, em fundos imobiliários, principalmente? Boa noite, Pri. Isso eu vou separando o material aqui. Garex. Muito bom. Não, ninguém? O pessoal tá meio tímido agora. Seguinte, eu vou trazer aqui alguns pontos importantes aqui que eu quero averiguar. Primeiro, eu tenho uma aula completa aqui sobre fundos imobiliários. Essa aula ela já está gravada na, na pasta de vocês, tá? Ela, se não me engano, está como aula bônus. Vou até compartilhar aqui e caçar essa informação para compartilhar com vocês. Ahn, Tem duas aulas gravadas sobre fundos imobiliários que eu quero que depois vocês deem uma olhada lá na parte do curso, ah, onde vocês têm já todo esse material, tá? Se não vocês quiserem consultar de uma maneira mais objetiva, vocês podem ir lá. Então, no módulo Análise de Ativos, tem Escolhendo FIs, tá? Que é uma aula bem direcionada sobre os fundamentos de como escolher os fundos imobiliários. E também a gente tem uma aula que está não está aqui, então eu tenho que procurar ela, tá? Que é uma live que eu tenho sobre fundos imobiliários, tá? Que é uma aula completa sobre isso. Então eu vou subir ela aqui, essa aula ela já está gravada, eu vou subir ela justamente para ajudar a direcionar vocês nesse sentido, de entender como que é a análise de fundo imobiliário, tudo concisamente, tá? Se vocês quiserem, eu posso repassar os pontos principais dessa aula agora, mas antes eu queria entender um pouco de como que vocês que estão aqui presentes estão nesse parâmetro de fundos imobiliários, de investir em fundos imobiliários. Então, a ideia é mostrar como o fundo imobiliário funciona, depois mostrar na prática o funil, que funcionava de um jeito, os conceitos dele continuam iguais, mas a ferramenta que eu estava usando está dando uns bugs, tá? Não está funcionando tão perfeitinha que nem eu mostro na aula, nas outras aulas e na gravação. Então, eu passei a tarde toda aqui procurando uma forma alternativa de vocês fazerem isso, para vocês continuarem podendo analisar os ativos, né? Então, atualmente, alguém aí quer falar alguma coisa sobre como é que está a carteira de fundos imobiliários de vocês? Já começou, não começou? Nunca fiz? Estou seguindo uma carteira recomendada? Como é que vocês estão aí? Falem comigo, só para eu saber que vocês estão vivos, que ninguém desmaiou ainda.
Zero ainda. Tudo bem, sem problemas. É mais para entender como é que vocês já fizeram hoje de carteiras e seguindo uma carteira recomendada sem entender muito do assunto. Tá bom. Vocês querem que eu faça desde o começo? Então, eu acho que vai valer a pena eu fazer desde o começo para explicar toda a estrutura de fundo imobiliário, que eu acho que isso vai trazer mais clareza, mesmo para quem já começou, vai dar uma pontuação interessante aqui. Então, vamos começar por aí. Já iniciei seguindo uma carteira recomendada. Beleza. Ah, então, eu vou fazer o seguinte, vamos começar do começo. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Essa tela do Geniali, eu vou trazer uma outra aqui. Então, puxar isso aqui, apresentar para tirar todas essas coisas que estão no meio do caminho. Então, vamos falar sobre fundos imobiliários desde o começo para ficar bem claro qual que é o processo, tá bom? Essa é uma aula gravada de fundo, então ela tem umas outras informações, mas eu vou direto à parte que importa aqui. Primeiro, o que são fundos imobiliários? Quais os indicadores importantes? E, no fim, a gente vai falar sobre como aplicar esses indicadores para vocês usarem o filtro e também vocês vão poder usar os indicadores para olhar os fundos que estão recomendando para vocês, tá? Porque muitas vezes essas carteiras, para vocês começar a entender um pouco da análise que eles fazem sobre os fundos imobiliários. Então, quando você tem uma carteira recomendada, as pessoas falam, ó, compre esse, compre aquele. Mas é legal você dar uma olhada, entender o ativo, falar, ah, não, isso faz sentido mesmo, esse ativo é de fato bom, legal, gostei. Ou você olhar para um ativo e falar, cara, não entendi porque esse ativo está na minha carteira, e você tomar a decisão de tirar ou não da carteira recomendada, ou se alguma coisa variar no preço do ativo, você tem uma base, fala, não, esse é um ativo bom, eu entendi por que que ele está variando. Isso vai te dar muito mais tranquilidade na hora de investir, tá? Então, a base da base é o que é fundo imobiliário, tá? Fundo imobiliário, na verdade, é um fundo onde a pessoa junta recurso financeiro e ele usa esse recurso financeiro predominantemente para investir em imóveis, tá? Nesses imóveis, esses são normalmente imóveis comerciais, tá? Até tem um pouco de imóvel residencial, mas em geral é imóvel comercial. E o objetivo desse imóvel é ganhar dinheiro com isso. E aí, como é que eles podem ganhar dinheiro? Alugando, você pode ganhar dinheiro comprando e vendendo, tá? Você pode reformar para vender também. Então, basicamente, você compra e aluga, você reforma ou você aluga só o imóvel. São essas formas que você tem de ganhar dinheiro. A ideia é ou esperar o imóvel valorizar, mas isso é difícil, normalmente não é feito. Se ele for pensando na valorização, eles vão reformar o imóvel para vender, tá? Isso é feito por profissionais, então tem uma equipe profissional nisso. E entenda que a maioria das empresas, elas não gastam dinheiro tendo o próprio imóvel onde elas funcionam, tá? Então, muitas vezes a empresa ela precisa de um escritório, ela não vai comprar o escritório, porque aquele dinheiro para a empresa é um dinheiro mal investido, porque ela poderia comprar um imóvel por, sei lá, R$ 200.000, tá? Mas para ela é melhor ela pagar R$ 2.000 por mês e investir todo o dinheiro que sobra na própria empresa para fazer ela vender mais, ter mais lucro do que deixar esse dinheiro imobilizado. Então, para empresas em geral, faz todo sentido você alugar ao invés de comprar o imóvel. Tá? Então, é por isso que existe esse tipo de mercado. E, normalmente, esses fundos, eles têm regras pré-definidas quando você entra. Então, o fundo, ele não pode fazer qualquer coisa com o imóvel. Tem uma, uma forma aí que rege como esse fundo vai funcionar. Então, os fundos, esse tem um fundo que vai investir predominantemente em shoppings para aluguel. Então, ele tem sempre definido na constituição do fundo como que o fundo vai funcionar, tá? Então, não é simplesmente todo fundo investe em qualquer coisa. Tem sempre uma regra dentro do fundo e você consegue saber qual que é essa regra. Quando você investe em fundo imobiliário, você não tem direito ao fundo, tá? Ao imóvel, quer dizer. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu invisto nesse fundo que investe naquele shopping. Então, a gente brinca, tem esse quadradinho aqui, é meu, porque eu compro parte do fundo. Na verdade, pela lei, você não tem direito. Você está investindo no fundo, o fundo é proprietário do imóvel, mas você tem cota do fundo, você não tem direito ao imóvel. Isso é bom e é ruim, porque problemas com o imóvel não vão espalhar para você.
tá? Mas é só um conceito ali que é importante saber. Você não tem direito ao imóvel propriamente dito, você tem direito ao fundo, e o fundo tem cotas, tá? Então, ele junta dinheiro de, sei lá, de 1.000 pessoas, cada um põe uma quantidade de dinheiro, aí ele juntou 100 milhões, com esses 100 milhões ele compra vários imóveis, e aí ele divide as cotas desses imóveis para cada uma das pessoas, e você vai receber o equivalente. Normalmente o fundo imobiliário ele tem uma regra muito importante, que é o que faz dele uma vaca leiteira, que a gente chama, que é aquilo que dá dividendo sempre. O fundo imobiliário tem que distribuir 95% do lucro na forma de dividendo de forma mensal. Tá? Então, se um fundo recebe um monte de dinheiro na forma de aluguel, ele paga as contas dele, o que virá lucro daquele processo, ele precisa distribuir, ele não pode ficar segurando aquele lucro, tá? A menos que ele queira comprar outro imóvel, e aí normalmente o que eles fazem é emitir novas cotas para conseguir comprar outro imóvel, tá? Para anexar. Então é assim que funciona. Então, isso é uma característica que define que o fundo imobiliário sempre vai ficar distribuindo dividendos. Beleza. Agora a gente vai entender a diferença entre o fundo imobiliário e o imóvel físico. Por que é melhor investir em fundo imobiliário do que o imóvel físico? Bom, primeiro que para você comprar um imóvel, você vai ter que gastar 200, 300 mil reais. O valor inicial é muito grande, frente ao fundo imobiliário, ele é muito mais baixo. Hoje, tem fundo imobiliário tipo Kizu 11, que com menos de 10 reais você compra uma cota do fundo. Então, é uma forma de você, com um valor muito mais baixo, ter acesso a muito mais imóveis. A liquidez de imóvel físico é complicada. Se você já tentou vender um fundo imobiliário, você sabe que uma casa, né? Você sabe que não é tão simples vender casas. Você vai levar alguns meses, pelo menos, para vender uma casa. Fundo imobiliário não, é negociado no home broker. Você compra e vende de um dia para o outro, é muito mais fácil. Fundo imobiliário tem isenção de imposto de renda nos aluguéis, tá? Pelo menos até hoje eles ainda têm. Isso é muito bom. Frente que os imóveis físicos não têm isenção no aluguel. Então, se você aluga a sua casa que você comprou por 200 mil, você teoricamente deveria pagar imposto de renda sobre isso. Esse imposto de renda, ele pode ser até 27,5%. Tá? Dependendo de como que é o seu faturamento. Então, você não tem isenção de imposto de renda, isso faz com que a rentabilidade de um imóvel físico seja muito menor do que de um fundo imobiliário. Fundo imobiliário, você tem fundos com rentabilidade ali de 10% ao ano. O imóvel físico dificilmente passa de 6% ao ano e ainda tem que pagar imposto de renda sobre isso, tá? Você tem acesso a fundos imóveis de altíssimo padrão, tá? Comprar um shopping na Avenida Paulista é algo que você provavelmente não tem dinheiro para fazer hoje, comprar o shopping sozinho, mas você pode, através de um fundo imobiliário, ter isso na sua carteira, tá? Imóvel físico, você não consegue diversificar muito, tá? A menos que você seja muito rico, realmente e tenha centenas de milhões de reais, você consegue comprar várias casas e diversificar. Caso contrário, você não consegue. E fundo imobiliário tem uma desvantagem aqui. Ele não tem isenção do lucro na hora de você vender a cota, tá? Então, se você compra um fundo imobiliário, seja lá, Kizu, por exemplo, comprou ele a 8, aí depois de alguns meses você foi vender, ele estava a 10, você teria que pagar o imposto de renda sobre a diferença entre o valor que você comprou e o valor que você vendeu. Imóvel físico, não. Se você comprou um imóvel a 200 mil, vendeu ele a 300, você pode ter isenção do IR na venda, só que tem algumas regras, tá? Você tem que comprar outro imóvel na sequência, tem algumas regras, mas sim você pode ter isenção do imposto. Então, a única benefício ali do imóvel, no fim das contas, é para quem acaba comprando e vendendo, tá? Mas isso comprar e vender não é renda passiva, né? Você está trabalhando para escolher o imóvel, para reformar, para comprar um negócio, para vender. E se você para de comprar e vender, para de gerar renda. Então, no fim das contas, comprar e vender imóvel gera dinheiro, sim, mas não é renda passiva como um fundo imobiliário, que você compra e fica sentadinho lá recebendo os seus aluguéis. Beleza. Que tipos de fundo, quais são os principais setores que a gente tem? Como eu falei, os fundos eles têm regras de como eles investem, tá? Eles sempre investem em imóveis, mas você pode investir em imóvel de laje corporativa, que são os escritórios. Você pode investir em imóveis de logística, que são os galpões comerciais. Então, toda vez que você compra na Amazon e aquele produto vai chegar na tua casa, ele passa por algum centro de distribuição, os famosos CDs, para chegar até você. E os produtos ficam armazenados lá. Tá? Então, precisa desse tipo de imóvel. Pode ser também título e valor imobiliário, que nada mais é do que fundo que investe ou em recebíveis, que é renda fixa, basicamente atrelada a imóvel, ou outros fundos.
tá? Tem os fundos que investem em shoppings, tá? Tem os fundos que investem... Peraí, deixa eu tirar essa barra aqui. No modelo híbrido, que chama. O que que é o modelo híbrido? Significa que o fundo que investe só em laje, ele investe só em laje, ou só logística, ou só título, ou só shopping. O híbrido, ele pode ser uma mistura, normalmente, de uma dessas quatro. Tá? Então, é predominante laje com um pouquinho de logística. Ele entra numa categoria chamada híbrido. E os outros, hoje, são principalmente os que estão entrando mais por uma linha mais agro. Tá? Hoje tem uma categoria só de agro, mas existem várias outras categorias que eu vou mostrar na hora de montar filtro. Tem hospitais, tem renda urbana, tem vários outros fundos. Por que que eu não comento eles aqui? Tem baixa liquidez. Tá? Lembra que eu falei lá atrás que a vantagem do fundo imobiliário é que você consegue comprar e vender muito rápido? Se você entra num fundo imobiliário que tem baixa liquidez, ou seja, tem pouca negociação, você não vai ter acesso, não vai conseguir comprar e vender tão rápido. Então, é mesmo que você comprar imóvel físico. Então, não vale a pena. Por isso que eu acabo juntando tudo num pacotão que eu chamo de não investíveis. Tá? Então, as categorias que são válidas são basicamente essas quatro, tá? Laje, logística, título e valor imobiliário e shopping. Todas as outras categorias, ou híbrido, que normalmente é uma combinação das quatro. Todas as outras categorias eu deixo só para quando você for muito avançado, em que você primeiro vai saber avaliar melhor os fundos imobiliários. Então, quem vai estar começando, vai começar com essas quatro principais categorias. Depois, se quiser diversificar sua carteira, porque você já tem 10 fundos, dois de cada um desses, e quer botar mais um, você pode colocar outros. Não recomendo você começar por aqui, muito embora muitas das carteiras recomendadas tenham muitos fundos aqui, porque são fundos especulativos, que podem crescer, podem dar uma rentabilidade maior, mas vocês vão entender que são fundos bem mais arriscados do que todo o resto da categoria. Tá? Você poderia estar investindo de uma forma bem mais saudável, bem menos... com bem menos oscilação na carteira, se você simplesmente seguir algumas regras básicas ali para escolher seus ativos. Beleza, esses foram os setores, agora a gente chegou na parte dos indicadores relevantes. O que que, afinal de contas, que você vai olhar quando você vai investir num fundo imobiliário, tá? Esses são os principais indicadores que eu gosto de olhar, tá? E com base neles eu crio um filtro que vai ajudar vocês a tomar a decisão de qual fundo você vai colocar na sua carteira, dentre os mais de 400 fundos que hoje a gente tem disponíveis, tá? Primeira coisa que eu vejo, número de ativos no fundo. Você tem fundos que investem em apenas um único imóvel, tá? Então, eles são chamados fundos monoativos. Eu recomendo que você corra de fundos monoativos. Por quê? Fundo com a grande vantagem do fundo imobiliário é você investir em vários ao mesmo tempo, vários imóveis ao mesmo tempo. Por que é bom você investir em vários imóveis ao mesmo tempo? Porque isso diversifica, porque você não está à mercê de um único imóvel, do problema no único imóvel, do problema no único inquilino, você não está sujeito a isso. Então, evite fundos com um só ativo. Sempre olhe quantos fundos ele tem. Idealmente, mais de 10 você quer, 10 imóveis dentro do fundo, tá? Mas você vai tolerar alguma coisa ali perto dos entre 5 e 10, tá? Mas pelo menos mais de 10. O ideal é para você investir no número de ativos. E assim, se você não quer um ativo só, você também não quer um inquilino só, tá? Às vezes você tem fundos imobiliários que tem um prédio inteiro, por exemplo, que está alugado para uma única empresa, tá? Qual que é o problema disso? Se essa única empresa dá a louca nela e ela resolve ir embora, o prédio fica inteiro vago e você para de receber seus dividendos e você, primeiro, não vai conseguir repor esse inquilino, porque repor um inquilino que ocupa um prédio inteiro normalmente é difícil. Segundo, que o fundo imobiliário continua tendo custo, ou seja, ele vai ficar depreciando o valor dele, porque o custo, enquanto ele não acha alguém para pôr no lugar. Então, assim, evite a todo custo modo inquilino também, tá? Segundo ponto, a gente viu o número de ativos, a gente vai ver a liquidez, tá? A liquidez aqui é o quanto que esse fundo está sendo negociado na bolsa, tá? E aqui eu coloquei a negociação de pelo menos 10 mil negociações por dia, tá? Isso vai garantir que você, com quase todos os valores que você quiser investir, você consiga entrar e sair da sua posição.
tá? Não adianta você ter um fundo imobiliário em que ele é perfeito, é muito bom, mas ele tem, sei lá, 2.000 negociações no dia, e se você quiser comprar 10.000 do fundo, vender 10.000 do fundo, você não consegue, porque não tem essa liquidez do ativo, tá? Então, é importante você conseguir que tenha 10.000, pelo menos, de liquidez. Abaixo disso, eu desconsidero. Baixa liquidez, nem olho para esses fundos, porque eles só vão me dar dor de cabeça. Segundo ponto, dividend yield. Dividend yield nada mais é que o valor, a relação entre o quanto que esse fundo paga sobre o valor dele. Então, vamos supor, um fundo que custa R$ 100 e pagou ao longo do ano R$ 10, tá? Dividido em 12 vezes, pagou R$ 10 somando tudo, ele tem um dividend yield ali de 10%, tá? Essa é a ideia. Então, o que que você quer? Um dividend yield de pelo menos 6, tá? Hoje a gente está buscando ali uns 8, 9 de dividend yield, mas pelo menos 6. Menos que isso, eu já também desconsidero, não, ou seja, significa que menos que isso é basicamente pior do que o dividend yield de um imóvel físico, tá? Então, lembra, você está aqui justamente porque o dividend yield de fundos imobiliários é melhor, então você não vai comprar um ativo que tem um dividend yield pior do que um imóvel físico. 6% vai ser a sua linha de corte. Rentabilidade acumulada. Eu gosto que, idealmente, a rentabilidade acumulada do fundo seja maior que o CDI no período. Tá? Então, hoje, a gente tem que o CDI, que é a taxa Selic, está pagando 13,75 ao ano. Tá? Então, eu gostaria que o fundo tivesse uma rentabilidade acima disso. Só que esse é um dos fatores que menos pesam na carteira. Por quê? Porque mudanças na taxa de juros afetam a rentabilidade do fundo imobiliário. Basicamente, muitos fundos imobiliários, eles têm uma relação inversa com isso, porque o mercado em si, quando a taxa de juros sobe, ele derruba o preço dos fundos imobiliários, e quando a taxa de juros desce, ele sobe os fundos imobiliários. Por quê? Porque é uma migração. Conforme a taxa de juros vai subindo, o mercado como um todo prefere deixar o dinheiro, ao invés de um fundo imobiliário, deixar ele na renda fixa, porque vai pagar mais com menos risco, tá? Então, se você for pensar em nível de risco, você tem renda fixa aqui, o segundo ponto seria fundo imobiliário, o terceiro seria ações, tá? Então, quanto maior a taxa de juros aqui, mais dinheiro você sai das ações e dos fundos imobiliários para ir para a renda fixa. Conforme o dinheiro sai dessas categorias, o preço dessas categorias cai. É oferta e demanda, né? Você tem mais gente querendo vender, o preço das coisas vão cair. E acontece o contrário quando a taxa de juro cai. A taxa de juro cai, o investidor ele vai buscar retornos melhores. E onde ele vai buscar retornos melhores? Fundo imobiliário primeiro e depois nas ações. Então, taxa de juro cair, isso provavelmente vai acontecer nos próximos anos, vai dar um empurrão nos fundos imobiliários. Inclusive, já aconteceu, né? É, muitos fundos imobiliários já tiveram um empurrão de valor com a expectativa imobiliária da taxa cair. Tá? Então, alguém está perguntando aqui, melhor comprar agora, então, com a Selic mais alta, pensando numa valorização? Na verdade, já deveria ter comprado. Tá? Porque você vai ver que muitos fundos imobiliários ao longo desse ano já subiram 20%, 15%, por quê? Com a expectativa de que a taxa vai cair. Então, não adianta esperar as coisas acontecerem em investimentos para você tomar uma atitude. Você tem que fazer isso muito antes das coisas acontecerem. A bolsa subiu agora, não adianta quem agora chegou e falou: a bolsa está subindo, vou chegar e comprar. Não dá tempo de você fazer isso quando a bolsa começar a subir. Se você quer pegar uma alta da bolsa, você tem que estar dentro dela desde o momento que ela está na baixa. Tá? Então, isso já aconteceu bastante ali com a Bolsa e já aconteceu bastante com o fundo imobiliário. Por isso que a minha recomendação na hora de montar a carteira é compra já e monta a sua posição já, entendeu? Eu não tenho posição, compra agora mesmo depois de ter subido? Compra. Por quê? Porque pode ser que caia mais ainda do que a expectativa do mercado e você tenha um retorno. Mas e se esse for um valor alto que eu estou comprando e depois o valor cai? Você tem um plano de 10 anos, são 120 meses. Se esse mês foi o pior mês que você comprou, você ainda tem outros 119 para comprar melhor. Então, assim, compre.
sempre tenha na carteira. E o que você vai fazer que vai garantir que a sua carteira vai dar resultado? Você vai rebalancear a carteira, tá? Então, você vai comprar conforme a taxa de juros for mexendo, ela vai mexendo o seu valor de ativos na carteira, e aí você vai rebalanceando. Se a taxa de juro cair, você tinha uma posição grande, fundo imobiliário, aquilo valorizou um monte, agora você provavelmente vai estar vendendo algumas coisas para equilibrar a sua carteira. Tá? Então, não tente adivinhar o mercado, mas saiba que como que ele influencia a sua carteira. Você quer aproveitar a queda da taxa de juros, você já tem que estar dentro. A analogia que eu gosto de fazer é você querer surfar uma onda esperando sentado na praia, esperando a onda maravilhosa sentado na praia. Se você quer surfar a onda, você tem que estar dentro do mar, em cima da prancha, quando a onda chegar. Não adianta você estar lá na areia, porque não dá tempo de você ir até lá para surfar. Tá? Então, essa é a ideia, funciona também para o mercado. Você tem que estar dentro. Monta a sua posição e entenda o que está acontecendo. Quando você vê seus fundos imobiliários caindo, pode olhar que provavelmente houve um aumento na taxa de juros, tá? E isso está influenciando. E isso vai falar, significa que eu tenho que sair? Não, a taxa de juros subiu, normal. Então está na hora de comprar mais, tá? Então você vai acabar comprando. A taxa de juros caiu, o fundo valorizou bastante. Agora é a hora de entrar em fundo imobiliário? Não, agora é a hora de rebalancear a sua carteira, tá? Provavelmente comprar outros ativos que ainda não subiram. Essa é a ideia. Vacância. O que é vacância? Vacância significa o quão vazio está determinado imóvel. Lembra que a gente está falando de um fundo que, por exemplo, tem 10 imóveis, é um shopping, por exemplo. Então, ele aluga para vários inquilinos ali dentro. Só que nem sempre ele está 100% full, cheio. Às vezes ele tem uma vacância de um espaço lá. Então, e essa vacância significa dinheiro a menos no seu bolso, né? Um espaço que o fundo tem e que não está sendo alugado. A gente tolera até uns 10% de vacância de boa. Mais do que isso, sempre tem que refletir se existe uma justificativa para essa vacância alta. Por exemplo, na época da pandemia, em que muitos escritórios fecharam, e se você tivesse investido num fundo de escritórios, propriamente dito, você ia ter uma vacância altíssima, tá? E isso ia refletir no preço, tá? Mas faz sentido, você fala, não, beleza, os escritórios fecharam, a vacância está alta e o preço caiu. Tá, ok, eu entendi o que aconteceu. Não necessariamente significa que você vai comprar, mas se você vislumbra naquela situação, falar, bom, isso aqui é algo passageiro, e depois de um tempo tende a voltar e recuperar o valor, quem entendeu isso comprou mais nessa época e depois de um tempo verificou que isso de fato aconteceu. Ele recuperou todo esse dinheiro porque foi algo passageiro. Só que não foi tão rápido, levou alguns anos, mas quem teve paciência e aplicou isso, efetivamente ganhou dinheiro com isso. Então, entender a vacância, você aceita uma vacância em situações normais até 10%, mais do que isso, você tem que refletir para ver se faz sentido ou não, tá? Se você olha, esse fundo em especial tem uma vacância de 20, mas todos os outros fundos do mesmo mercado tá com uma vacância de 5, então ele não está aceitável, tá? Ele tem um diferencial dele, ele está pior do que os outros, não tem por que você investir nele, tá? Agora, todos de um setor, que nem o exemplo que eu dei, todos os fundos imobiliários de lajes caíram, porque a vacância de todos subiram, então faz sentido você ter todos eles mais altos, você ser mais tolerante com isso. E o último valor, o último parâmetro que eu vou avaliar aqui é P sobre VPA. É preço, e aqui é o preço da cota do fundo, sobre valor patrimonial atualizado. Tá? Lembra, fundo imobiliário investe em imóveis. Tá? O preço da cota, tá? Ele precisa ser o valor patrimonial anualizado, é por ação. O valor patrimonial, ele precisa ser correspondente ao valor da cota. Então, se você tem 100 milhões em imóveis, tá? Você tem, deixa eu ver aqui, começa o número de zeros, é mais difícil, mas a ideia é 1.000 cotas a 10 mil reais, 1.000 vezes 10 mil, 10 mil vezes 1.000 cotas vai dar os 100 milhões sobre o valor patrimonial, que é para dar 100 milhões. Então, você teria uma relação de 1, tá? Então, o preço sobre o valor patrimonial sobre ação, por ação, daria 1. Isso significa que o quê? Que o preço está exatamente igual ao valor patrimonial dos imóveis, tá? Isso é bom. Você está comprando o valor no valor que ele realmente vale. Se essa relação for maior que 1, e se o preço
essa divisão do preço sobre o valor patrimonial for maior que 1, significa que o valor da cota, especificamente, está sendo maior do que o valor dos imóveis que você está comprando. Então, você está comprando imóveis de 100 milhões, nesse exemplo, por 101, 102 milhões. A sua cota está contabilizando mais. Então, você está pagando mais caro do que eles realmente valem, tá? Você aceita isso. Eu gosto de aceitar até 1,1. Não gosto de aceitar muito mais do que isso. E o contrário também é verdade. Se o P sobre VPA tiver menor do que 1, significa que o valor da cota está mais barato do que o imóvel. Você está comprando um imóvel de 100 milhões por 80, se tiver 0,8, por exemplo. Tá? Então, isso é um bom indicador de tá caro, tá barato dos fundos imobiliários. Lembrando que nada tá caro ou tá barato de graça. Tá? Se você vê um P sobre VPA de 0,5, pode ser que tenha muitos problemas, que ele tenha baixa liquidez, que ele tenha baixa rentabilidade, que o dividend yield está ruim, que a vacância está alta e por isso que o preço está baixo, tá? Então, assim, nem sempre estar muito barato significa ser um bom ativo, e também não significa que estar acima de muito próximo do 1,1, significa que ele não vale a pena. Às vezes é porque ele é maravilhoso. Todas as outras categorias dele são muito boas. Tem muito ativo, tem uma boa rentabilidade, pagando dividend yield alto, com vacância baixa, mas o preço está alto. Então, assim, não tem almoço grátis, mas é só para você entender um pouco do preço em relação aos pares, tá? Se você vê que outros fundos da mesma categoria estão muito mais caros, muito mais barato, você consegue comparar. Então, esses são os indicadores mais relevantes que eu uso. Existem outros, na verdade, existem vários outros, tá? Mas eu gosto de usar esses para filtrar qual que é como é que a gente faz isso na carteira, tá? E eu quero que vocês olhem esse tipo de indicador nos ativos para quem já investe, nos ativos que vocês estão investindo, tá? Para você entender um pouco deles, falar, legal, esse é um fundo com vários ativos, ele tem bastante liquidez, ele é negociado bastante na bolsa, o dividend yield dele tá bom, normalmente das carteiras combinadas são sempre altos, porque eles gostam de colocar lá em cima, a vacância está controlada, o P sobre VPA dele está barato ou está caro, e aí você vai entender o motivo, a rentabilidade dele na carteira. Normalmente as carteiras comentadas têm bons relatórios explicando todos esses pontos, às vezes explicando até mais coisas do que isso, mas isso é o básico que você precisa para entender se o fundo faz sentido ou não. Até aqui tudo bem, gente? Alguém desmaiou aí? Tá todo mundo acompanhando o que eu estou falando? Fez sentido? Ficaram com alguma dúvida, essencialmente, aqui nesses pontos? Porque aqui a gente vai para a parte prática de como fazer isso, tá? Podem colocar no chat, abrir o microfone se quiserem, sintam-se à vontade, tá? Eu mandei aqui no chat para vocês o site que eu costumo fazer essas análises, tá? Espera aí, deixa eu melhorar as telas aqui. E beleza. Não estou me vendo mais. Tirar essa barra da frente. Beleza. Fundosexplorer.com.br. Esse é o site que eu gosto de fazer análise, mas ele não é o único site que tem informações. Tem alguns outros sites, tá? E ele funcionava melhor antes. Hoje não é tão bom assim, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo. Mas antes eu vou mostrar como que ele funciona hoje, tá? Então se você entrar ali no Fundos Explorer, se você entrar na página principal, você consegue aqui buscar por um fundo na lupinha, por um fundo HG, LG, tá? Ele vai te mostrar o fundo, então você clica nele. Tem bastante propaganda, esse é um fundo que eu acho que essa página foi comprada ou ela está servindo completamente a Suno, tá? Mas a ideia é que ela hoje eu não pago por ela, tá? Eu até assino a Suno, porque eu assino várias casas, mas
Tem muita propaganda aqui da Suno, mas não é isso que vocês têm que se preocupar. Vocês vão ver que tem a informação do preço, do ativo, o CNPJ do fundo, é muito bom para quando você vai fazer o imposto de renda dele. Tem algumas informações já aqui em cima, tá? O P sobre VP dele é um fundo de 1,06, tá bem legal, tá? Na rentabilidade no mês, é algo que não me importa muito, o valor patrimonial, repare que ele é um pouquinho menor do que o valor que ele está sendo negociado, por isso que é 1,06, tá? O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 9%, tá? E a liquidez média dele, 9,2 milhões. Uma coisa que pode acontecer aqui, eu coloquei 10 mil lá, é 10 mil negociações, tá? 10 mil negociações ao preço de 1,6, tá? Vai dar 16 milhões aí de negociação. Desculpa, 1,6 milhões de negociação. Então, a liquidez diária dele é bem grande. Só lembrar, assim, a liquidez diária é você ou vai pensar em 1 milhão, tá? É o valor. Por que 1 milhão? Porque, assim, dificilmente você, como investidor, vai comprar mais de 1 milhão por dia de algum fundo imobiliário. Tá? Então, se ele vende 1 milhão por dia entre compras e vendas, para você vai estar ótimo em termos de liquidez. Agora, se ele não falar em milhão, você fala em negociações, fala em 10 mil negociações para te deixar tranquilo. Tá? Repare que aqui não tem todos os fundos, é só uma prévia do que você vai investir. Ele fala algumas informações aqui sobre o dividend yield, ele fala sobre os dividendos, o quanto que ele pagou, mas o importante aqui é o valor que você recebe para cada cota e a porcentagem, tá? Ele vai falar o histórico de dividendos. Eu sempre gosto de dar uma olhada no histórico para ver isso aqui, ó, ver se a linha é uma linha reta, tá? O que significa essa linha reta? Significa que ele paga como um reloginho a mesma coisa sempre. Eventualmente ele paga mais porque deve ter acontecido alguma coisa extraordinária, mas em geral ele é um reloginho pagando sempre a mesma coisa. É isso que você busca de um fundo imobiliário, tá? E aí ele mostra todas as rentabilidades aqui. Ele faz uma comparação aqui com um investimento na poupança versus investir isso, sem pé nem cabeça, só ignora, tá? O valor patrimonial da cota, veja que o valor patrimonial aumentou um pouquinho. Aqui, esses saltos normalmente é compra de algum ativo, tá? Ou venda, quando que vai saindo. Então, os imóveis sim valorizam, mas normalmente esses crescimentos são compra de ativos que vão sendo feitas ali pelo fundo, eles vão comprando e vai aumentando o valor patrimonial. A vacância ele mostra aqui. Ele fala vacância física e financeira. No texto eu falei só de vacância física, tá? Que é o espaço. Mas às vezes, por exemplo, você tem um shopping. O shopping está dividido para facilitar em 100 cubículos. Desses 100 cubículos, 95% eles não têm valores iguais, tá? Então, ele tem 95% dos cubículos alugados, só que os 5% que estão lá não representam 5% do aluguel, representam, sei lá, 2%, porque são cubículos menores, em locais ruins que ninguém quer. Então, tem uma diferença de vacância financeira e vacância física. Então, se você tiver. É bom você pegar, elas meio que andam juntas, tá? Podem haver uma diferença entre os ativos, mas só para você saber que existe. Normalmente, você não precisa ser tão chato assim na análise. Pega a vacância física e tá beleza, mas saiba que existe essa diferença aí. Aqui é legal, eu gosto desse site porque ele mostra todas as informações, relatórios, informes periódicos, tudo que o fundo apresentou. Inclusive, depois que você fez o filtro, é legal você vir e procurar um relatório gerencial do fundo, tá? Às vezes esse site não abre, mas é legal você ver o relatório do fundo, não é tão difícil de abrir, por algum motivo ele não está abrindo no meu computador, mas se você tentar de um outro lugar, ele abre. Pode você ler e se acostumar um pouquinho com o fundo, com a linguagem que eles usam lá. É legal você entender um pouquinho de quais expectativas do gestor para o fundo, tá? Falar, não, a gente vai comprar um imóvel mais, a gente vai reformar não sei qual, aquele fundo está dando mais trabalho, o inquilino ali está inadimplente. É legal você entender um pouco disso, por isso que é legal você não ter muitos, né? Senão você vira uma loucura você ficar lendo tudo isso. Ele mostra aqui os ativos, o número de ativos, então ele tem 20 ativos, e o mapa. Isso é bem legal. Ele te mostra no mapa onde que estão os ativos. Fala, olha, a maioria está aqui, ó, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Estou com dificuldade da zoom aqui. E aí ele mostra, ó, tem um em BH,
no Rio de Janeiro, e ele vai mostrando aqui a região onde é, bem legal. E ele mostra por ativo também, ó. Ele mostra onde que é, o tamanho, você pode ir avaliando todos esses fundos, tá? Aqui as informações básicas, que é um fundo de logística, tá? Então, beleza, esse é um fundo de logística, de gestão ativa. Cotas, número de cotistas, são várias informações que não vão agregar muito na tua vida, mas o que importa aqui é entender que tipo de fundo que vai funcionar para você, que você está avaliando, né? É um fundo de logística aqui no caso. E quem é o administrador? Credit Suisse, no caso. Aqui tem uma descrição do fundo, tá? Normalmente, quando você não consegue identificar ou quando está híbrido aqui, você tem que vir aqui na descrição para entender o que é. E se você ainda assim não entender, eu vou recomendar um outro lugar que você pode ver para checar essa informação, que tipo de fundo. Muitas vezes tem algum tipo de vídeo aqui sobre o fundo, tipo esse aqui tem sobre FIs de papel, que não tem nada a ver, mas às vezes tem vídeos sobre o fundo especificamente, se você quiser dar uma olhadinha. Então essa é a página inicial, tá? Mas não é aqui que você vai fazer a análise, eu só queria mostrar tudo isso da página inicial. Normalmente você vai nesse site, Fundos Explorer, em ferramentas, ranking de FIs, e inicialmente era assim que você ia fazer a sua análise. Você ia separar aqui o setor que você quer avaliar, tá? Então, ó, vamos ver logística. Você esperava aqui móveis industriais e logística, e depois você vai botar o filtro com os ativos que você quer ver, né? Então, baseado no que eu falei para vocês, olha, a gente vai ver liquidez diária, a gente vai ver. Eu consigo aqui, ó. A gente vai botar o dividend yield, a gente vai botar a rentabilidade acumulada, dividend yield de 12 meses, o P sobre VPA e a vacância e a quantidade de ativos, tá? Perfeito. Tá aqui. Temos todos os fundos de imóveis e logística separados para liquidez, dividendo. O acumulado. Peraí, esse aqui sai fora. Essa média sai fora. Beleza, estamos todos os fundos. E aqui, agora, você vai filtrar, tá? Eu gosto de filtrar pela liquidez diária, tá? Só que ele tá dando. Por isso, lembra que eu falei que isso aqui tava dando bug? Quando você começa a mexer no filtro, ele começa a fazer umas bagunças aqui. Tipo, sumiu a liquidez diária. Tá vendo? Por isso que eu ia falar que não está funcionando. A ideia é você identifica os fundos, identifica os ativos, e aí você ia filtrando e olhando. É isso que eu ensino nas aulas, tá? E eu creio que isso vai voltar a funcionar depois de um tempo, tá? Então, essa é a parte fácil de como você faria. Como que eu descobri uma forma aqui, eu fiquei pesquisando, fui buscar uma forma de você fazer isso, só que um pouco mais complexo, você vai ter que dar alguns passos a mais. Você vai ter que entrar na sua área logada, tá? Então, você vai ter que fazer login. É de graça criar uma conta, você pode criar uma conta lá. Você vai em estudos, tá? Eu já até abri aqui os estudos. E aí ele vai te mostrar a seguinte página para você. Estudos prontos já, tem 4 estudos prontos, os seus estudos e um novo estudo que você possa fazer, tá? Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Você vai em fundos multi-ativos, tá? Eu tentei com os outros, mas parece que ele não mostra todos os ativos, então precisa ser no multi. Eu tentei no dividendos, por exemplo, não deu certo. Clica nos 3 pontinhos, pede para duplicar, tá? Aí você vai duplicar esse fundo, e aí eu criei um fundo aqui, ó, a cópia, e ele vai aparecer nos seus estudos, tá? Você clica no fundo, e aí o que você vai fazer aqui é que esse estudo ele permite você usar aqueles mesmos filtros, tá, para montar. Você vai adicionar aqui nos indicadores. Então, você vai colocar esses indicadores que eu acabei de ensinar para vocês. Só que você vai adicionar também nome e segmento para você poder filtrar. Então, nome é basicamente o nome do fundo. Segmentos são todas as classes possíveis, tá? Você clicar nos 3 pontinhos e editar, ele vai mostrar todas aquelas segmentos possíveis. Lembrando, tem vários segmentos, tá? Tem hospital, hotel,
tem renda residencial, títulos e valores, tem várias coisas aqui. Títulos e valores ainda você vai usar, mas que você não vai usar de filtro na sua carteira. O que você vai usar? Títulos e valores, shopping, logística, laje e o híbrido, porque ele normalmente é uma combinação dos outros. É isso, tá? Você só vai usar esses segmentos para fazer na sua carteira. Você vai adicionar. Como é que você adiciona um estudo aqui? Quando você pede a cópia, ele vem com umas... Deixa eu abrir aqui e mostrar como que você vai abrir ele, como é que ele chega para você. Ele vai ter algumas coisas inúteis e algumas que você quer. Então, nome e segmento que você quer, tá? Quando você acabou de duplicar o fundo que já existe lá. Preço anterior não vai servir para nada. Último DI mensal não serve para nada. Quantidade de imóveis que você quer. ABL não serve para nada. P sobre VPA está aí. Você vai precisar. Então, você vai tirar alguns. Como é que você tira alguns? Você só clica no... É que aquele lá não dá para editar, porque eu só pedi para visualizar. Esse aqui dá para editar. Mas você clica, por exemplo, nos dados gerais, falar assim, eu quero adicionar, tirar o nome, por exemplo. Você pode vir aqui nos 3 pontinhos e pedir para remover. E se você quiser adicionar alguma coisa, eu quero, por algum motivo, adicionar tipo de fundo aqui. Você só seleciona e dá a confirmar que ele vai aparecer aqui em cima também. Cadê onde veio parar? Tipo de fundo, tá? Mas também não quero isso aí. Beleza. Então, é só tirar e remover, tá? Então, você vai vindo aqui nessa lista e escolhendo aqueles filtros que eu acabei de falar. Quais são os filtros? O nome, o segmento, porque você vai querer filtrar tudo. Relatório de ação, o que é importante? Volume. Não adianta pôr volume médio nesse filtro, tá? Porque, por algum motivo, o volume médio ele não consegue fazer a média. Então, você bota o volume aqui. Dividendos. Eu quero a rentabilidade acumulada no ano, que eu já falei para vocês, eu quero o dividend yield de 12 meses. O patrimonial, que eu quero? P sobre VPA só. E imóveis, que eu quero a quantidade de imóveis e a vacância física. Posso adicionar a vacância financeira também, mas não precisa para esse filtro. Com isso, você vai ter todos os fundos com esses filtros que a gente acabou de fazer. E aí, como é que você vai fazer para filtrar? Você vai aqui em segmento, pede para editar, e aí ele fala, quais que você vai querer colocar? Vamos olhar lajes, para começar. Então, você seleciona lajes, e ele vai fazer um gráfico aqui embaixo para você, com todas as lajes, tá? Já filtrado. E aí, o que você vai fazer? Você só vai ver se o volume tá... Eu gosto de ordenar por volume, tá? Porque é o critério maior que eu gosto de usar. Se não tem negociação alta, ignoro. No caso, aqui eu ignoro todos os fundos com menos de 10 mil, tá? Então, aqui, se você quiser ver lajes corporativas, eu acho estudável as 4 primeiras: PVBI, Vino, HGRE, BBPO, tá? Abaixo disso, nem me preocupo, não estudo. Por quê? Muito baixa a negociação. Não quero nem perder tempo com isso. Aí, desses 4, tá? O que eu vou ver? Bom, vou ver que o P sobre VPA deles, o mais barato é o Vino, tá? Ele tem bastante imóvel, legal. Ele tem uma boa rentabilidade acumulada, um dividend yield bom, de 8, uma vacância física de 4,2. Então, para mim, o Vino está um excelente fundo. Ele está barato, tem bastante fundo, tem rentabilidade, tem dividendo, está com uma vacância aceitável e está em um volume bom de negociação. Ótimo, tá? Mas, se eu quiser um fundo pensando, então, em ter uma rentabilidade maior, porque eu vou comprar ele e ele talvez cresça, o Vino seria a ideia. Se eu quero um fundo sólido, que não vai me dar dor de cabeça, eu compraria um PVBI, porque tem uma boa quantidade de imóveis, a rentabilidade dele acumulada está muito boa, tá? O dividend yield dele está um pouquinho menor, quase zerado de vacância, tá? Então, é um fundo que eu estou pensando em... Ele não vai crescer muito de valor, até porque ele já cresceu, tá? Mas ele é um fundo bem sólido. Agora, as outras opções aqui são fundos interessantes também, que tem uma quantidade boa de imóveis, tá? Cresceram bastante no período. Então, o Vino, ele só está barato porque ele ainda não cresceu, tá? Então, se eu fosse entrar e comprar fundo laje corporativa agora, eu compraria Vino.
por exemplo. Seria essa a ideia. Beleza, escolhi o Vino. Agora, escolhi uma laje corporativa. O que eu quero ver agora? Logística. Então, vou selecionar a logística ali, nesse fundo, e vou olhar para o filtro de novo. Novamente, separar pelo volume, tá? Então, aqui, quantos que são estudáveis? Tem mais. São 10 fundos estudáveis, tá? Mas aí é a mesma ideia, ver o P sobre VPA. Olha, tem um bem barato aqui, mas por que ele está barato? Porque tem poucos imóveis, comparando com todos os outros que tem um monte, tá? Então, é por isso que ele está mais barato. Não sei se vale a pena, mas o filtro aqui diz que ele é o que está mais barato, necessariamente. Ah, eu não quero ter dor de cabeça. Vai nos que estão mais empatados aqui, ó, 1,6, são os fundos mais bem estruturados. Tá? Se você apostar em fundos mais baratos, você precisa dar uma avaliada maior para ver o porquê que ele está barato. Lembre-se, nada está barato de graça, nada está caro de graça. Então, é bom entender o porquê. Aqui é basicamente porque ele tem pouco imóvel. Tá? Eu preferia manter a minha exposição, pelo menos 10 imóveis e um aqui na carteira. Ah, mas qual que é o melhor? Será que o melhor é HGLG ou XPLG? Não importa, tá? Você não vai fazer essa análise para descobrir qual que é o melhor. Até porque, para saber qual é o melhor, você vai ter que necessariamente esperar 5, 10 anos para avaliar qual foi o melhor. Então, assim, é algo que não cabe a gente, quando a gente está fazendo análise, descobrir qual que é o melhor. O que você está querendo fazer é descobrir qual que é bom e tirar os que são, obviamente, ruins. É isso, tá? Agora, tanto faz se você vai botar um HGLG, um XPLG, um VILG, na sua carteira em logística, tá? Desde que eles cumpram com todos os quesitos. Ah, de logística, ele tem um PF sobre VPA aceitável, tem uma quantidade de imóveis boa, ele tem uma rentabilidade acumulada no período, ele cresceu bastante, ele está com dividend yield bom, aceitável, não é esperado, ele está com uma baixa vacância. Ótimo. Agora, se ele vai ser esse ou aquele vai ser melhor, só Deus sabe. Por que a rentabilidade acumulada do HGLG não cresceu aqui? Porque ele já está caro, né? É por causa disso. Então, a rentabilidade dele, se você comprou ele porque ele é bom, saiba que ele não vai crescer tanto quanto você compra um fundo que está mais barato. Tá? É isso que vai acontecer. Mas adianta comprar agora, porque eu vou comprar o que teve maior rentabilidade? Não, você está chegando atrasado na festa. Tá? É só para você ter uma noção de que eles já recuperaram. Aquela que alguém perguntou ali, vale a pena comprar pensando na diminuição da taxa de juros? Isso aqui já aconteceu. Tá? O fundo já cresceu tudo isso. Não adianta tentar correr atrás para tentar pegar isso quando acontece. O mercado se adianta muito a isso. Você só vai pegar esse tipo de movimento se você já tiver isso na carteira. Beleza? Bom, e é isso. E aí você vai fazendo isso para todos os segmentos, tá? Você vai selecionando os segmentos que importam, pelo menos. Tá? Você vai, vou fazer agora olhar para shopping, tá? Mesma coisa. Vou tirar a logística aqui. Não sei se deu tempo de tirar. Não tirei, tempo logística. Editar, logística, salvar. Beleza, aqui está os shoppings, os estudáveis também são 5, tá? Que tem bom volume de negociação. E é o mesmo princípio, olha, com exceção desse quinto aqui, que tem uma alta negociação, mas tem 0,52, rentabilidade baixíssima, dividend yield quase não está pagando. Então, fora disso, tá? Ele passou no critério de volume, mas ele bombou no critério de dividend yield. Ele, por algum motivo, não está pagando, não vou nem explorar para ver por quê. Tá fora da minha lista, sobraram 4 para serem estudados. Com quantidade boas de imóvel, P sobre VPA dentro de uma faixa aceitável, rentabilidade que variou bastante aqui, dividend yield bom, vacância financeira muito parecida. O que está pior é o VISC aqui, tá? Então, beleza. Qual desses fundos escolher? Tanto faz. Qualquer um deles vai funcionar, tá? No longo prazo, principalmente. Beleza, gente? Me dê um feedback aí do que até agora, o que vocês acompanharam, entenderam. Por isso, eu vou dar mais uma dica aqui. Fundamentei é o outro site que eu gosto de de avaliar ativos.
E o que eu falei, lembra que às vezes é difícil de você entender no que o ativo investe? Tá? Então, vamos pegar o VISC 11. Tá? VISC 11 investe em shopping, tá? Mas é bem fácil porque tá shopping no nome. Mas, às vezes, você fica na dúvida sobre o que o fundo investe, olhar no Fundamentei, você digita o nome do fundo, tá? E aqui ele te dá algumas coisas bem interessantes e eu gosto da distribuição de ativos, tá? Em que ele fala onde que o fundo investe. Então, esse fundo investe 98% do patrimônio dele está em imóveis, tá? Então, isso é bem legal de você saber. Ah, beleza, esses imóveis são o quê? São shoppings. Agora, o Kinea, que vende títulos e valores imobiliários. Esse aqui, por outro lado, ele não tem nenhum imóvel na carteira. Ele tem 96% do patrimônio dele está investido em fundos, tá? Então, KNCR, KNRI, por exemplo. E aqui, por exemplo, esse ele tem 91% em imóveis e 7% em papéis. Não tem nada de errado essa distribuição, mas é só para você entender no que ele investe, tá? Porque às vezes você vê um fundo, esse fundo é híbrido, tá? Mas é híbrido, tá? Mas aí o que ele investe? Ó, 91% desse híbrido, ele é híbrido por quê? Porque ele investe em papel e imóvel físico, tijolo. Só que 90% é imóvel. Então, na prática, ele é híbrido, mas ele praticamente investe só em imóveis. Tá? É só para você meio que destrinchar aqueles que são híbridos, porque se você for pesquisar dentro do Fundos Explorer, às vezes não é claro isso. Falar, porque ele investe nisso e naquilo, mas tá, mas quanto que ele investe em cada um? Ajuda a esclarecer um pouco como é que tá o processo. Tá? Eu não gosto de usar aqui para analisar, porque ele mostra até negócios, tá? Você tem uma média de negócios, isso é interessante. Ele mostra retorno histórico, mas isso não quer dizer grandes coisas para você. As informações que tem aqui são bem legais com relação a o edifício, onde fica, tem algumas informações parecidas, e tem muita informação de balanço aqui, tá? Só que é difícil de analisar por esses números. Eu acho mais difícil de fazer a análise, mas tem informações interessantes aqui. Você tem o quanto de porcentagem de taxas que esse fundo paga, quão alavancado ele está, o quanto que ele está recebendo renda, se é de papel, se é de aluguel ou se é de outros fundos. Você sabe, entende melhor da onde vem a renda dele. Tem algumas informações, mas, por exemplo, é difícil de você fazer um filtro, tá? Uma coisa eu decidi que eu vou estudar o HGLG, beleza. Então, você senta aqui e consegue olhar no Fundamentei várias informações a mais que você não acha no Fundos Explorer. Mas se você está no passo em eu quero escolher qual ativo eu vou usar, fazer o filtro é melhor. Depois você faz o filtro, beleza, escolhi 2 de cada, vou ver qual vai ser o campeão aqui na minha carteira. Aí você vai para um segundo passo e analisa mais os números. Mas se quiser usar só o filtro e escolher um dos melhores também, carteira funciona muito bem. Último ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Está aqui na aula. Primeiro, algumas pessoas falaram que não tem carteira de investimentos ainda, tá? A minha recomendação para vocês é evoluir da seguinte forma. Primeiro, você vai começar, não tenho nenhum fundo imobiliário em carteira, compra um único ativo, tá? Um ETF ou um fundo de fundo que vai te mostrar com um único ativo todas as carteiras. Qual que é o ETF que faz isso? É o XFIX11, tá? É um ETF que vai investir em todos os fundos que representam o XFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Tá? Qual que é o fundo de fundo que faz isso? KIZU11 é um fundo que investe nos fundos que seguem o Suno 30, que é um outro índice de imóveis. Tá? Então, são dois ativos. Não acho que você precisa investir nos dois. Eu gosto principalmente de investir no KIZU11. E esse KIZU11, ele te dá acesso a vários fundos de uma carteira. Então, é uma carteira completa e diversificada com um único ativo, tá? Qual que é o problema de você investir em fundo de fundo? Porque você está pagando a taxa do fundo e a taxa dos outros fundos, né? Então, você meio que paga bitributado. Isso faz diferença para quem está começando? Nenhuma. Isso faz diferença para quem tem 2 milhões em carteira? Aí faz. Tá? Então, para quem está começando, você quer simplesmente se expor a fundos imobiliários, compra o KIZU 11. Qual que é o próximo passo? Minha carteira cresceu, agora aprendi a estudar, vim nessa aula.
quero botar isso em prática que a gente aprendeu. Faz uma mini carteira, tá? Tira o fundo de fundo, vende os ativos, tá de boa, pega aquele recurso e compra 4 fundos, tá? 4 fundos de 4 classes. Que classes? Shopping, laje, logística e papel, tá? Principalmente recebível. Compra essas 4 classes, um de cada, tá? Mete aquele filtro, escolhe um de cada uma das classes e monta a carteira, distribuído igualmente, 25% em cada um, tá? Esse seria o step 2 ali. Quer evoluir ainda mais a carteira? Bom, aí você tem passos sequenciais. Um de cada, 2 de cada, então você passa a ter 8 ativos, 3 de cada, você passa a ter 12 ativos na sua carteira. Tá? Isso é uma carteira completa, mantendo as mesmas classes. Quando você tiver 12 de cada e quiser botar um 13º, um 14º de outros, ok, tá? Porque você já sabe estudar, já está acompanhando, está entendendo. Antes disso, passo simples. Começa com um ETF, depois você passa para 4 fundos, depois você passa para 8, 12 fundos. Tá? Então, essa é a minha sugestão para quem está começando. Diversifique dessa forma. E aqui tem uma estratégia. Basicamente, eu gosto de tabelar os ativos para ficar claro depois, mas é só para uma demonstrativa aqui. O que seria uma carteira diversificada? Aqui eu botei KNCR, HGRE, KNRI e XPML. São ativos que eu fiz faz tempo, tá? Inclusive, você vai ver que o preço deles não tão atualizados, mas vocês vão ver que eles ganharam muito, eles são meio que perenes. O bom dos fundos imobiliários é que eles não variam tanto. Então, você escolhe uns bons e vai ficar ali por bastante tempo com eles, tá bom? Ah, muito bem. Eu acho que essa era o que eu queria falar para vocês. Ah, digam, me responda aí, o que que vocês acham, estão fazendo, ficaram com alguma dúvida? Enquanto vocês respondem, eu vou fazendo um videozinho aqui. E aqui o pessoal presente na mentoria, mais 1 hora e pouco de aula sobre fundos imobiliários. Valeu, pessoal. Me digam, o que que vocês têm a dizer? Com alguma dúvida sobre a carteira de vocês, sobre o que eu falei aqui? Por que não investir em FI Agro? Excelente. Hoje, o grande problema dos agros é que eles são recentes, tá? E eles estavam com baixa liquidez, tá? Esse é o grande problema. Ele não passava no filtro de liquidez. FI Agro não é algo que existe há bastante tempo. Conceitualmente, faz muito sentido ter ele na carteira, tá? Se eu for pensar, o Brasil é um país agro, então, FI agro. Quais são os FIs agros que a gente teria hoje? Hoje a gente tem um hectare, tem alguns outros. O que eles estão alugando? Silos para armazenagem de grãos. Tá? Então, esse é um modelo que não existia, começou a ter agora, e o problema é que, por eles terem baixa liquidez, a gente não tem histórico de que eles vão funcionar direitinho como deveriam funcionar. Tá? Então, fica meio ele não passa nesse critério, mas eu creio que daqui talvez 1 ano a gente já faça com que ele passe nesse critério e ele provavelmente entra na categoria dos. Você não vai ter mais uma carteira com 4, você tem uma categoria com 5 ativos e faça a progressão a partir daí, tá? Mas hoje o problema dele é baixa liquidez para você negociar e pequeno histórico. O Sérgio perguntou aqui quais os outros sites. É o fundamentei.com, tá? Deixa eu ver se fundamentei.com é o outro site que eu gosto de usar. Tá? O Fundamentei é um site que eu uso bastante para ações. Para ações ele é maravilhoso, tá? O filtro dentro dele de ações é muito bom. Mas eu gosto do Fundos Explorer porque ele permite esse tipo de filtro, tá? Que hoje está um pouco mais complexo, eu acredito que vai voltar a funcionar o filtro básico, que é o que eu mostrei lá no começo. Hum,
É isso aí. Pessoal, já que vocês estão aqui, eu quero testar um negócio. Não se assustem, eu vou dividir vocês em salas de duas pessoas, tá? Eu vou dividir e eu vou devolver vocês para a sala. Só quero testar uma funcionalidade e eu quero aproveitar que vocês estão aqui olhando. Então, um, dois, três e dividir. Legal. Open órgãos. Ah, esses foram divididos. Só que vocês têm que dar join. Hum, legal, legal. Vocês têm que joinar. Legal, legal. Era só para testar. E aí vocês voltam. Legal, era só uma. Muito obrigado, pessoal. Valeu pelo teste. Eu queria justamente testar essa funcionalidade aqui, como é que acontece. Eu vou fazer uma aula em que eu vou precisar dividir as pessoas. Muito obrigado por serem meus cobaias. Vocês ficaram com alguma dúvida com relação a isso? Ah, isso não a divisão de salas, mas a aula em si? Não, não. Então, eu acho que é isso. Lembrando que a aula ela vai ficar gravada. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre isso, vocês podem usar o grupo. Sim, Sérgio, precisa praticar. É, uma coisa que eu sempre falo é não se atenham somente a aulas, tá? Vocês não estão aqui para virarem estudantes de investimentos. Vocês estão aqui para virar médicos investidores e virar médico investidor consiste em investir. Então, bota em prática, tá? Vai botando em prática, porque vai surgir mais dúvidas, vai entendendo melhor como é que o processo funciona. Tem também, vocês podem fazer sugestões de novos temas, tá? Eu já deixei pré-definido alguns temas para as próximas, mas isso pode mudar, tá? Muito obrigado aqui pela presença, pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida, só chamar lá no grupo. E então, até a próxima. Falou, pessoal!